Oi gente, espero que estejam bem. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas formas de como vocês podem acompanhar suas tarefas usando o Notion, só que mostrando para vocês que essa ferramenta ela pode ser tão simples e tão complexa quanto se queira. Vocês vão ver que eu vou evoluindo na complexidade, na forma de fazer essa organização aqui, dependendo da minha necessidade e também considerando as ferramentas e possibilidades disponíveis que eu conheço e que vão me ajudar a potencializar esse meu sistema, de organização. Então vamos lá, eu estruturei aqui algumas possibilidades, considerando sempre de que forma a gente pode aperfeiçoar uma proposta tão simples, quanto é uma lista de tarefas. Então aqui a primeira proposta, que é bem simples, seria simplesmente criar aqui, essa lista de tarefas utilizando a ferramenta Todolist. Dessa forma a gente pode listar as tarefas, clicar aqui para marcar quando elas forem concluídas, e a gente pode tanto excluir esse registro, como a gente pode deixar ou organizá-lo de alguma forma. Então, nesse caso, vejam, eu tenho essa necessidade de guardar esse registro, talvez para fazer uma revisão semanal, daquilo que eu realizei. Eu posso utilizar toggles, e aí eu posso, trazer esse conteúdo para dentro desse toggle e marcar aqui, por exemplo, com a data, Ou eu posso simplesmente usar aqui, o arroba e marcar aqui a data, é a primeira opção que aparece, o today. E assim a gente consegue ter essa organização, com tarefas diárias. E esse arroba pode ser usado também até mesmo para configurar algum lembrete. Então, é uma possibilidade bem simples de se fazer. A segunda possibilidade, que vai facilitar até mesmo uma organização semanal, seria utilizando um template button, que é essa opção onde eu configuro esse botão, nesse caso aqui de tarefas do dia, e aí eu posso, sempre que eu clico nele, obter aqui as tarefas que eu vou precisar realizar. Então, eu posso, por exemplo, já trazer essas tarefas dentro do toggle. Então, eu vou configurar esse template. Vou colocar aqui, o toggle. Mover essas tarefas para dentro dele. E marcar aqui a data. Não com essa opção da data de hoje, mas com essa opção que diz, que vai ter a data aqui de quando esse template, quando esse conteúdo for duplicado. Então, eu já vou ter a data do dia aqui atualizada. E pronto. Então, ao clicar, eu já vou ter aqui o toggle. E aí, para essa proposta, é interessante a gente fazer, por exemplo, uma organização semanal. Então, depois que eu concluir a semana, eu posso clicar aqui no botão e aí eu vou ter uma nova semana. E aí, percebam, eu posso, novamente, criar aquela proposta do toggle, para guardar esses registros. Mas eu também posso criar aqui uma página que vai servir de arquivo. E pronto. Quando eu concluir a semana, seleciono tudo e vou arquivar. E assim eu posso também aprimorar essa proposta aqui que utiliza o botão de template. Aqui trazendo a mesma proposta, as mesmas informações que eu já tinha nas outras opções. Então, eu tenho aqui as tarefas, a descrição da tarefa, uma checkbox para marcar quando realizar e também aqui eu posso marcar a data. E o que é interessante de uma database é que tanto as tarefas que eu já realizar, quanto as tarefas que eu ainda vou realizar, elas vão estar todas concentradas nessa database. Eu não preciso me preocupar em criar uma página de arquivo ou qualquer outra forma, de fazer essa organização, porque aqui eu posso tanto ordenar, as tarefas aqui. Então, eu posso aqui definir, essa ordem. E eu posso, atribuir um filtro aqui, para essa minha propriedade, ok, para que quando eu já realizar essa atividade, eu não veja ela aqui, na minha caixa de entrada, por exemplo. E assim, eu vou poder aqui, todos os dias, inserir diferentes tarefas, isso de uma forma bem simples, e posso sempre utilizar filtros, acessar com facilidade as tarefas que eu realizei e as também que eu tenho que realizar. Aqui pensando também agora em tarefas que têm uma duração maior. Então, aqui eu adicionei uma propriedade do tipo status, e aí eu posso marcar, tanto a fazer quanto fazendo e feito, E aqui a checkbox
eu mudei agora para ser uma propriedade do tipo arquivo. Então, para aqueles casos em que eu não preciso mais realizar aquela tarefa, mas ainda assim eu quero manter esse registro, então eu posso simplesmente arquivá-la, né? E aí os filtros vão vir para cá também da mesma forma. Aqui eu vou mostrar só o que não estiver arquivado, né? E aqui em status eu posso também criar um filtro para marcar tudo que não está feito, né? Tudo que não está concluído. E aí, quando é que faz sentido a gente utilizar essa proposta do status? Quando a gente está pensando em utilizar aquela estratégia, né, do Kanban, onde eu posso mudar a view dessa database que está aqui como tabela para uma view de quadro, e assim eu posso, né, ir mudando, né, essas tarefas de status rapidamente, simplesmente selecionando a tarefa e arrastando. E aí uma forma de complementar essa proposta seria utilizando tags. E um exemplo básico de tags relacionando essa parte de gerenciamento de tarefas seria tags relacionadas à prioridade. Então você pode tanto criar tags com uma palavra, né, de alta prioridade, baixa, média e alta, ou você pode utilizar emojis. E aqui a gente também pode utilizar filtros para, por exemplo, hoje eu me sento aqui, vejo a minha lista de tarefas e quero trabalhar só nas tarefas que estão definidas como de alta prioridade, que aqui está representada pela cor vermelha, por exemplo. E percebam que isso também funciona utilizando aquela visualização de board, né, onde a gente tem ali o Kanban. E aí a gente pode usar filtros avançados para definir aqui tarefas com status específico e com uma prioridade selecionada específica. Então a gente vai ver também isso nos próximos exemplos. Já trazendo um pouco mais de informação extra, né, não necessariamente aqui fundamental, mas que pode ser útil, né, seria utilizar uma fórmula para calcular aqui os dias restantes, né, os dias que a gente tem disponível ali de prazo para realizar essa tarefa. E aqui eu até coloquei também, né, juntamente com os emojis para ficar de fácil visualização, mas aí você pode também apenas colocar frases, né? Isso é interessante também porque reforça, né, essa questão da prioridade, né, quando essa prioridade estiver relacionada com o prazo, né, um prazo mais curto, a gente precisar realmente priorizar aquela tarefa, né? E que novamente a gente pode utilizar aqui filtros, né, mais avançados para poder complementar. A gente vai ver na prática aqui o uso desses filtros, pensando agora em trazer outros tipos de tags, agora trazendo aqui a questão da urgência e da importância. Então vejam que agora a parte da prioridade não está aqui, porque o que a gente está pensando agora é implementar um pouco da matriz de Eisenhower, né? Aqui não trazendo essa visualização, né, mas trazendo uma forma da gente poder classificar essas tarefas e ajudar nesse processo de priorização, né? Então, uma tarefa que é classificada como urgente e importante, você deve priorizar, né? Então, aqui o uso de filtros avançados pode ser feito da seguinte forma. Eu clico aqui, ó, em adicionar um filtro avançado. E aí eu vou criar um filtro que relaciona aqui essas duas propriedades, e por isso que ele é avançado, né? Ele vai permitir que eu possa adicionar diferentes regras aqui nesse filtro. Então aqui eu já tenho uma regra, né? Mas eu quero que a propriedade urgência seja selecionada. E aí eu quero que as tarefas que tenham a tag urgente fiquem visíveis. E também, então, eu vou adicionar uma outra regra aqui, ó, que pode ser i ou, né, mas eu quero i. E a propriedade importância seja aqui importante. Então, eu tenho tarefas urgentes e importantes, né, aqui, para que eu possa focar, priorizar e realizá-las. Uma forma da gente poder aprimorar esse sistema seria utilizando diferentes views. E aqui eu justamente criei uma view utilizando um filtro avançado para cada uma dessas situações. Então, a matriz de Eisenhower, ela traz essa possibilidade de que tarefas que são urgentes e importantes, eu preciso priorizá-las, então eu preciso fazê-las agora. Quando eu tenho aqui, ó, observando o filtro, tarefas que são importantes, mas que não são urgentes, eu posso agendá-las. Agora, as tarefas que não são importantes, mas são urgentes, eu vou delegá-las, se existe essa possibilidade, né? E tarefas que nem são importantes, nem são urgentes, né? Às vezes acontece da gente considerar uma tarefa desse tipo na nossa lista, a gente vai eliminar.
Então, a partir dessa matriz de Eisenhower, a gente conseguiu aprimorar, né, essa forma de organizar tarefas, mas também a gente conseguiu elevar, né, a proposta do nosso template utilizando diferentes ferramentas, como os filtros, as diferentes views, né, utilizando aqui as tags, os status, né, e tudo mais. Então, essa daqui já é uma versão bastante avançada, né, de como a gente pode fazer essa organização. Então, aqui eu trouxe já uma proposta considerando projetos e tarefas, tá? Então, tarefas relacionadas a determinados projetos. E projeto a gente vai entender aqui também como algo que a gente tem um prazo para realizar, né? E as tarefas vão ser ali as pequenas ações relacionadas à conclusão desse projeto. Então, essas duas propriedades aqui, ó, do tipo relation, elas ficaram ativadas aqui justamente porque eu criei aqui essas tarefas como sendo aqui subitens desse meu projeto. E para isso, eu preciso ativar aqui essa opção de subitens. Então, eu tenho aqui a descrição de um projeto, as tarefas, tenho as datas, né? O projeto, eu coloquei aqui um prazo, né? O status, como vocês já viram, e aqui essas duas propriedades eu posso ocultá-las, né? Porque essa relação entre tarefas e projetos eu já estou vendo aqui, né, a partir do meu toggle. Quando é interessante a gente fazer esse tipo de organização, né? Quando a gente quiser ter uma noção, justamente, das tarefas que eu preciso realizar e da ordem que essas tarefas precisam ser realizadas, né? Dependendo do projeto, às vezes é importante saber a ordem, principalmente quando a gente está falando de um projeto que envolve algumas pessoas e diferentes pessoas vão estar ali responsáveis por diferentes tarefas de um mesmo projeto, né? Então, se eu estou responsável pela tarefa 1 do projeto 1 e o meu colega está responsável pela tarefa 2, né, e ele precisa que eu conclua a minha tarefa 1 para que ele possa começar a dele, esse tipo de visualização permite que eu possa, né, atualizar o status aqui da minha tarefa como feito, e aí ele pode também visualizar e dar seguimento, né, à sua tarefa. Então, eu vou utilizar aqui, ó, uma database do tipo timeline, né, onde a gente tem aqui os projetos, e aí, ó, ao clicar no toggle, eu consigo ver tanto as tarefas, né, o prazo do projeto em si, né, as tarefas aqui a serem realizadas e também essa relação de que eu preciso realizar a tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 3, que é relacionada a esse projeto. Pode ser interessante também observar o progresso desse projeto daquela forma visual, né? Então, a gente pode criar aqui um roll-up, já que já existe, né, uma relação, vou definir aqui como progresso. Já existe uma relação entre projetos e tarefas, né? Vou selecionar aqui as tarefas. Vou marcar aqui a porcentagem que está marcada como completa, né? Como concluída. E aí eu posso deixar aqui também esse progresso, ó. E ao concluir todas, a gente tem a conclusão, né, desse projeto. É uma forma que já envolve outras variáveis, né, que já envolve aqui essa questão das relações e dos roll-ups que a gente consegue configurar. A view de timeline, que também traz essas possibilidades. Então, já também evoluímos um pouco mais essa proposta, né? Tendo em vista que nessa possibilidade da timeline, a relation, né, entre o projeto e suas tarefas é feita de forma automática quando a gente ativa os subitens, a gente também pode fazer isso trazendo aqui uma lista de tarefas, né? Então, a database com as tarefas. E agora a gente tem aqui uma relação com uma propriedade de projetos do mês. E aí eu tenho databases independentes aqui que relacionam os projetos e as tarefas. Então, eu posso visualizar as tarefas de um jeito e os projetos de outro. Por exemplo, aqui os projetos eu posso utilizar também, né, aquele método Kanban para também fazer esse acompanhamento dos projetos. Aqui, o que eu deixei visível foi simplesmente, né, o progresso desse projeto, que vai ter a ver com as tarefas que já foram concluídas relativas a ele, e também o prazo, né, de desenvolvimento desse projeto. E além disso, né, ao selecionar o projeto, eu vou poder aqui visualizar, né, tanto as tarefas relativas a ele, como adicionar novas tarefas já aqui configuradas para fazer parte desse projeto.
E também posso aqui nesse espaço adicionar referências para esse projeto, adicionar outros tipos de informações. Então, como são duas databases independentes, eu posso configurá-las, né, de diferentes formas. É a forma que eu utilizo, por exemplo, né? Então, essas foram aí 10 sugestões ou mais, né? 10 propostas que vocês podem usar para organizar tarefas, mas que foram apresentadas aqui muito no sentido de que vocês podem ir evoluindo aos poucos, né, utilizando a ferramenta e principalmente pensando em que tipo de aprimoramento você pode fazer, considerando aquilo que você já sabe ou algo que você precise buscar, algo que você tem interesse de desenvolver e gostaria de saber se o Notion possibilita isso e se sim, como fazê-lo, né? E é isso, o que vocês acharam aí desses níveis de complexidade, onde vocês se encontram? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e se inscreve para mais. Até o próximo.